Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma atividade, agora virtual, mas então queremos dizer que nos baseamos na tradução desse Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, do Conselho Espírita Internacional. Hoje veremos a parábola da rede, e a parábola da rede é muito atual, né? Está bem próxima, bem contextualizada nos nossos dias, porque estes dias têm sido dias diferentes, né? Então vamos ler a parábola da rede, depois vamos fazer a nossa oração. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixes. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Assim será na consumação da era. Os anjos sairão, separarão os malvados do meio dos justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Diziam-lhe, sim. Ele lhes disse, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Então hoje é essa nossa reflexão. E como sempre vamos pedir a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, que durante esses minutos que aqui estivermos envolvidos com os ensinos, possamos ser abençoados pelos bons espíritos, que eles possam, visitar-nos, visitar nossos lares, aqueles que amamos, aqueles que têm algo contra nós, e então sermos tratados, porque é isso que nós estamos precisando atualmente. São dias que a gente levanta, às vezes com temor, às vezes com medo, às vezes falta-nos a fé, às vezes falta-nos a coragem. Qualquer sintomazinho semelhante a uma gripe, a gente já entra em pânico. Muitos ficam com dificuldades. Então, essa parábola vai nos mostrar que tudo está nas mãos de Deus e sob controle absoluto do nosso Cristo. Que os bons espíritos nunca tiveram tantos, a equipe nunca foi tão grande para nos atender e nos amparar e caminhar conosco. Então vamos começar assim. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolheu todo o gênero de peixes. Então o reino dos céus, para muitos religiosos ainda, é um lugar lá em cima, um lugar em que nós ficamos lá esperando, aguardando, colhendo os frutos das nossas benesses aqui enquanto vivíamos na terra. Mas, e os outros? Não tem direito ao reino dos céus? Então, essa parábola, ela fala do reino dos céus, fala da rede, fala dos peixes, fala do mar, porque Jesus falava para pescadores, e eles sabiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Então nós vamos entendê-la na medida em que nós evoluímos e crescemos enquanto seus ensinamentos. Então a parábola da rede fala do momento de transformação que a humanidade terrestre está vivendo. Faz algumas dezenas de anos, centenas, pode-se dizer, porque não 1000 anos, que estamos nos transformando. Mas, de tempo em tempo, o ciclo sofre uma pressãozinha para acelerar esse processo nosso de evolução. Então, esse é o sentido da palavra, fala da transformação da humanidade na Terra. E é o fim do mundo velho, não é o fim do mundo. Tem gente que entende que a parábola diz que é o fim do mundo, é o fim do mundo velho. O que significa o mundo velho? Das confusões, das discórdias, dos convencionalismos, das iniquidades sociais, dos ódios, das lutas armadas. Esse mundo está desmoronando e vai acabar, e tem tempo contado,
porque Jesus quer abrir um novo ciclo, um ciclo que nós chamaremos de um mundo novo. E nesse mundo novo, a égide será da verdade, né? O bom entendimento, então a lisura do caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade. Então o mundo velho, sim, terá fim na terra e nos nossos corações, e um mundo novo nascerá. É isso que essa parábola vem dizer para nós. Alguém acha isso ruim? Porque tem gente achando tudo muito ruim, mas tudo isso é o único meio melhor que Jesus encontrou para que isso acontecesse entre nós. A expressão reino dos céus, muito usada por Jesus nas suas lições, tem um sentido objetivo e um sentido subjetivo. O objetivo é que são para os lugares felizes do universo. Então nós espíritas, nós sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, e brevemente, e esse brevemente aí a gente considera 1000 anos, ela será um mundo onde nós viveremos um mundo de regeneração, onde o mal será um escândalo. Então esse é um sentido que a gente pode dizer objetivo. E tem uma outra interpretação que seria o subjetivo, que a gente pode dizer que o reino dos céus, né, está em nós, o reino das virtudes. Então, quando o mundo for de regeneração, os espíritos encarnados, as pessoas vivas, como a gente diz, né, terão outra visão da vida, outra visão da morte, outra visão da mediunidade, outra visão de Deus, outra visão das leis, e as virtudes serão uma conquista diante de esforços, né? O reino das virtudes. A rede que Jesus se refere fala da lei de amor, representa a lei de amor escrita em Deus, de Deus nas nossas consciências. É a lei de Deus vivenciando, né, as nossas consciências tranquilas e em paz. E quem são os peixes? Os peixes de todo gênero, apanhados, que se refere, são os homens de todas as raças, de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras pela sua própria consciência. Então os peixes é a humanidade tão variada que a gente vê lá naquela classificação do Livro dos Espíritos, intensa variação, né? E então ele diz assim: quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Então a gente vê que primeiro a rede é lançada, né, para fazer aí uma seleção. Então nós estamos vivendo, nós já iniciamos uma grande seleção desses peixes, uma grande seleção da humanidade. E aí alguém pode dizer, então quem está indo é mal? Não, está indo porque está indo, chegou a hora, né? E estamos indo todos iremos, porque é um ciclo que se reveza. A única diferença é que no mundo de transição, alguns vão perder o direito de voltar para a Terra, irão para outros mundos, outros ficam por mais tempo para reencarnar. Então há uma diferenciação a partir de agora, porque haverá uma seleção de quem viverá na Terra, é um mundo de regeneração. Então quando ele diz assim, puxarem para a praia, né, a rede é puxada a fim de dar início ao esforço seletivo. É igual quando a gente vai fazer alguma coisa, espera aí, me dá isso aqui, deixa eu reorganizar. Foi isso que Jesus está fazendo, essa seleção, né? E isso é um fato rotineiro nas nossas vidas. A seleção, ela existe sempre. Basta que a gente olhe desde o início nos estudos, né, que a gente vai ver o quanto que já foi selecionado e melhorado muita coisa. Então o mar representa a Terra, nosso planeta. Os peixes, os diferentes níveis de espíritos. E a praia simboliza a região situada entre o plano espiritual e o plano terreno. Então a gente pensa assim na praia, que ele puxa os peixes para a praia. O que seria essa praia? Porque aí os peixes saíram do mar. E pela própria analogia que ele faz aqui, quando o peixe sai do mar, ele morre, né? Pois é, aí também vai entrar o nosso processo de desencarnação. A praia, interessante que os espíritos dizem, que os espíritos são tratados nas praias por conta do fluido do mar, da respiração, né, do plasma.
Então tem toda aí coisas que nós não sabemos, que a nossa ignorância não nos permite perceber. Então a praia é o lugar, é o espaço, digamos assim, onde há a seleção. Daí porque então diz que depois de puxarem para a praia e de se sentarem, né, recolheram os bons recipientes e os deteriorados jogam fora. E qualquer bom pescador sabe que quando ele vai selecionar o peixe que não lhe serve, ele não joga lá fora, ele joga dentro do mar novamente. Esse voltar ao mar significa reencarnar novamente. Então, os bons para o mundo de regeneração continuarão suas reencarnações na Terra. Os outros vão ser conforme a sua adequação moral, espiritual, conforme o proveito que fizeram nessa Terra, né? Porque a gente sabe que tem muitos espíritos bons que até vão além da Terra. Então, nós temos um nível muito variado. O que mais que a gente pode entender? Que o Cristo lançando a rede, né? O que significa? É o processo de seleção por ele, é ele fazendo a triagem. E pode ser aplicado então essa transformação coletiva que a gente vê agora, né? Com tanta coisa diferente que aconteceu em 10, 50, 80 anos, uma mudança absurda, mas tudo para o nosso bem, para o nosso melhor. Aí tem gente pessimista, né? Que acha que não, mas não é. É o nosso medo que não nos deixa pensar, né, e deixar nas mãos de Deus tudo isso. Nós podemos dizer também que essa lançar a rede pode ser algo nosso, é uma outra maneira da gente entender. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente lança uma rede. Qual é a rede? Que tipo de rede você lança? Uma rede de ânimo, de desânimo, de vontade, de falta de vontade, de dúvidas, de coragem, de fé. Então, nós fazemos a nossa rede e lançamos. Para que lado que está a nossa rede? Para a direita, para a esquerda, para frente? Enrolamos a rede e não fizemos nada com ela? Porque é interessante que quando ele fala que lança a rede, ele está no barco, né? Então, o barco significa a posição da nossa vida. Nós estamos num barco, né? Então, qual é o nosso barco? O nosso barco é a nossa sociedade, a nossa humanidade. Tudo, nós temos barcos pequenos, barcos grandes, barcos maiores. O maior barco que a gente pode entender é a própria Terra, né? E os barcos menores são aqueles espaços que a gente vai convivendo. Existe um barquinho bem pequenininho que a gente mora lá dentro, que se chama família, né? Depois vem a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país é um grande barco. Então, os barcos... E nós temos que cuidar na hora que a gente lança essa rede, porque o que eu lançar eu vou recolher e vou trazer para mim. E será que eu vou dar conta de selecionar tudo isso? Fazer as boas escolhas, né? Porque lançar a rede significa escolher, fazer seleção dos pensamentos, do sentimento, da visão, da fala, das mãos, né? É todo um movimento com o espírito, mas que no final acaba sendo muito físico também. E aí no versículo 49 ele diz assim: assim será na consumação da era, os anjos sairão, separarão os malvados do meio dos justos. Aí a gente que se acha bom, acha ótimo, né? Porque a gente vai viver sem nenhum malvado perto de nós. Mas e se por acaso a gente não estiver assim tão próximo do bom e só Deus nos conhece, né? Porque a gente pensa que nos conhece, mas a gente não se conhece. Então, o que seria essa consumação da era? É um ciclo que se fecha. Nós poderíamos dizer que nós estamos fechando um ciclo de 7.000 anos, né? 4 até Jesus, 2 com Jesus e tem 1.000 aí pela frente, são 7.000 anos. Um ciclo que a gente vê aí, uma diferença de toda a humanidade para trás. Então esses 7.000 anos foi um bom tempo para a gente aprender muita coisa. E se a gente não aprendeu muita coisa em 7.000 anos, diz, olha, né, tira esse povo, coloca esse povo, dá um jeito nesse povo, porque 7.000 anos, né, faz aí uma diferença. É quando então nesse terceiro milênio a gente adentra um mundo de regeneração. Então essa consumação da era é fechando um ciclo de civilização, que acredito que seja um ciclo até bem maior, mas é o que a gente consegue alcançar, porque é até onde a gente entende alguma coisa. E aí ele diz o seguinte, que o governador do planeta presidirá essa transformação, auxiliado pelos seus servidores diretos
Quem são os anjos? Os espíritos puros, aqueles que estão a serviço de Deus, né? Que cumprem as ordens de Deus. E aí então esses espíritos, né, tem aí ou os benfeitores, os espíritos esclarecidos, as entidades amigas, assumindo missões e compromissos, né, junto de nós encarnados e também dos desencarnados, aliviando as nossas dores, ouvindo as nossas preces, ouvindo a gente chorar, né, vendo a gente chorar, fazendo o nosso evangelho, ajudando a desencarnar nossos parentes, porque tem gente que fica assim, ai, morreu, será que ele está com dor? Gente, nós ouvimos o Divaldo falar, para quem não conhece o Divaldo Pereira Franco, médium, que houve um chamado no mundo espiritual, há menos de um ano, pedindo um reforço e que todos os espíritos que pudessem se apresentar para o trabalho. Como houve lá em 1939, no livro Nosso Lar, o chamado para os espíritos auxiliarem na guerra, auxiliar os desencarnados na guerra. Então, assim como nós estamos num movimento de trabalho, os espíritos desencarnados estão em massa trabalhando na Terra, auxiliando os que estão desencarnando do Covid, do não Covid, de infarto, de tudo que a gente imaginar nesse momento, para que não haja dor, para que não haja sofrimento, amparando as famílias, amparando a todos. Vocês acham que Jesus não está sabendo que a gente está preocupado com dinheiro, com comida, com roupa, com a dívida, com isso? Vocês acham que Jesus esqueceu? Não! Então, os espíritos estão cuidando de nós. Nunca houve tanto auxílio como agora. Então, Divaldo fala dessa convocação, né? Porque o grande número de sofrimento e de desencarnação. E aí, então, nós vamos lá, né? Para aquela consumação da era, o fim do período e os malvados, né? Como que ficam os malvados que vão ser separados dos justos? O malvado é o peixe que volta para a água, porque foi separado, está deteriorado. Então ele está contaminado pelo mal. Então ele volta para as reencarnações, que se não for na Terra, será em outros mundos, às vezes mais inferior, com muita dificuldade, né? Porque imagina a gente está aqui no WhatsApp, no Wi-Fi, em tantas coisas que a gente gosta, de repente vai para um mundo que você tem que caçar, pescar, não tem fogo, né? Um mundo bem mais inferior, não tem assim a tecnologia, então não é uma vida fácil retornar. Aí a gente lembra o paraíso perdido, né? O que sofreu com os habitantes de Capela, que saíram do mundo que eles viviam bastante adiantado, foram exilados para a Terra, e a Terra era um mundo primitivo, e eles se sentiam animais de tanta dificuldade. Então é mais ou menos o que estamos aí vivendo agora. E aí ele diz assim, os malvados serão separados dos justos. Mas e aí, se eu tenho na minha família um malvado, ou eu sou um malvado, como é que fica? Fica que quando esse ser, que eles usaram a palavra aqui na tradução malvado, mas em outras traduções até tem outras palavras, o que acontece com ele? Ele vai evoluir e vai virar um espírito puro, igual a todos nós. Então, não existe desprezo na lei divina. Todos estão contemplados para a lei do progresso, da evolução. Não existe isso, né? Só nós na Terra que muitas vezes achamos que a pessoa não vai progredir, não vai melhorar, é melhor esquecer. Não, Jesus Cristo não esquece de nenhum ser na terra. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Lembra, né, dessa fala? E aí então os malvados serão bons e se unirão aos justos, porque os justos é o ajustado à lei. Então todos nós seremos ajustados à lei de Deus. Então, se tem alguém preocupado, fica tranquilo, né, que Deus e Jesus Cristo tomam conta. A gente só tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é nos melhorarmos, a nossa parte é confiarmos, a nossa parte é orarmos. E aí no versículo 50 ele vai dizer assim, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei? Os peixes
que não forem para o recipiente tido como bons, em algumas traduções está para os cestos, o que acontece? Eles serão lançados novamente para o mar nas reencarnações. E é claro que eles não terão uma vida tão facilzinha, porque as provas e as expiações difíceis o aguardam. Mas isso aí não é futuro, é presente. Nós estamos vivendo uma fornalha de fogo. Nós estamos vivendo um pranto e um ranger de dentes. Alguém tem alguma dúvida disso? Não é? Ranger de dentes, sabe o que significa? Revolta. Como que isso aconteceu, né? Como que Deus permite? Meu Deus, o que eu vou fazer? É aquele filho que não consegue ver o lado bom, que não consegue ter paciência para esperar que Deus ajusta tudo. E quanto mais ele ficar revoltado, pior fica. É o filho ingrato, né? O ranger de dentes. E o pranto são as nossas provas. Ninguém sofre porque Deus quer punir ninguém. Não, Deus não quer punir, né? Nosso Senhor nos permite momentos de aprendizado e de reajuste com a lei, ajuste, mas jamais fazer a gente chorar. Então, essa fornalha de fogo, o que pode ser essa fornalha de fogo? É a nossa existência atual que a gente vive, né? E a existência futura numa seleção aí de futuros habitantes da Terra. E aí, o que mais que a gente pode entender? Que essa fornalha de fogo é um instrumento de purificação. Mas por quê? Porque lembra o fogo purifica, o fogo dá forma. Então, purificar significa deixar Deus em nós, florescer Deus em nós, tirar o nosso egoísmo e o nosso orgulho. E não tem outro jeito a não ser experienciando e vivenciando as nossas provas na Terra, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, lá no final, Jesus conclui assim: entendestes todas essas coisas? Está entendendo o que eu estou falando? E os pescadores olham com um olho desse tamanho, sim, Senhor, né? Porque eles estavam de peixe, eles sabiam tudo, eram excelentes pescadores. E aí eles dizem: por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Aí eles devem ter ficado assim: agora eu não entendi nada, né? Até aí eles estavam entendendo, mas porque escriba eles não entendiam. Não, o escriba era aquele ser altamente intelectual, tinha um traje de identificação, né? Para ele eram as cadeiras selecionadas, para ele era tudo primeiro, não se falava com escriba. E os escribas eram meio dificeizinhos, não eram pessoas muito bem colocadas, né, na sociedade. Tanto que a gente vai ver no Evangelho que os escribas tinham algumas dificuldades morais. Jesus se refere às viúvas que eram roubadas, né? Então, o que acontece? É o gênio, é o inteligente, é o que tem recursos, que a gente vai ver que quando conhece os ensinos de Jesus, o que ele faz? Se melhora, se transforma, vira um homem de bem. Esse é o nosso objetivo, virar uma humanidade de bem. E aí então nós vamos extrair do seu tesouro coisas novas e antigas. Nós vamos unir o nosso ensinamento, unir a nossa compreensão, unir os nossos aprendizados, uma grande união da Terra. E não vai existir uma terra velha e uma terra nova, existirá uma nova terra, né? Uma era nova, onde o amor e Deus, né, reinará nas nossas consciências. É mais ou menos isso. Tem muitas outras interpretações, tem muitos outros entendimentos, mas fica só isso aí para a gente pensar, né? Quem quiser pode reler a parábola da rede, pode buscar em alguns livros. Tem tantos livros que falam, tem a fala de Emmanuel. Então, gente, uma boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Qualquer coisa, liga para os atendimentos espirituais, não fique só, né? Não sofra sozinho, vamos compartilhar. E lembrando que na próxima quinta estaremos falando sobre, na próxima segunda,
estaremos falando sobre a parábola da ovelha perdida, né? Isso mesmo, de repente pode ser a gente, então vamos ouvir, porque a ovelha perdida somos nós, né? Que estamos buscando o caminho junto ao nosso Senhor, o nosso pastor. Eu sou o bom pastor, né? Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite.